Vitória vence o São Paulo no segundo tempo, que ficou barato. Se no primeiro tempo o São Paulo foi melhor, Paulo já sem amigos, ficou barato no segundo tempo. Se o Vitória mete 3-0 aqui, 4-0 aqui, não era nenhum absurdo depois da expulsão do São Paulo. Vitória ganhou o jogo, viu? Mas o Vitória foi prejudicado no primeiro tempo. Já era pro São Paulo ter Marcos Antônio, se eu não me engano, expulso no primeiro tempo. Era a primeira expulsão do jogo, um absurdo o VAR não chamar. O Vitória ganhou o jogo, mereceu pelo segundo tempo. Mereceu porque foi eficiente na bola parada, mas o Vitória foi roubado no Barradão no primeiro tempo. Era pro VAR chamar e Marcos Antônio ser expulso naquela bola em Baralhas. No segundo tempo também, Lucas Armão dá um golpe de karatê na cabeça de Mateuzinho. Se ele não expulsasse no campo também, pelo amor de Deus. E o Vitória vai no segundo, poderia ter feito terceiro, poderia ter feito quarto. E eu sou atualmente o 10º colocado da Série A com jogo a menos. Vitória até aqui mantendo o Barradão. Mantendo o Jair Ventura falando, fora de casa tem que ajustar. Mas dentro de casa, de novo, tamo aí mais 3 pontos na conta, Paulo. 11º colocado do campeonato com um jogo a menos. Time no Barradão, um time diferente fora, mas a verdade é que o Barradão tem feito vitória. Está, meus amigos, no campeonato que a gente pedia. Claro, fora de casa precisa ser um time um pouquinho mais equilibrado. Mas no Barradão as coisas estão acontecendo. Remo veio aqui, 3 pontos por Vitória. Atlético Mineiro veio aqui, 3 pontos por Vitória. Mirassol veio aqui, 3 pontos por Vitória. São Paulo veio aqui, vice-líder do campeonato, 3 pontos para o Vitória, que só perdeu para o Flamengo. Ou seja, 15 pontos disputados já sendo no Barradão. O Vitória conquistou 12, eu vou repetir. 15 pontos disputados no Barradão. O Vitória conquistou 12, é um dos melhores mandantes do campeonato. E aí, vamos para o show da torcida para depois falar sobre o jogo. Vitória que neste momento está em 10º, claro, tem a rodada para acontecer, mas Vitória tem um jogo a menos. Então, independente do jogo desse na rodada, o Vitória ainda tem um jogo a menos. Vitória que, vou dizer, Jessan, hoje, eu, depois de muito tempo, ouvi a torcida do Vitória gritar olé. Eu vou dizer, tá? A gente não pode normalizar isso não, é contra o São Paulo, tá? Que historicamente é uma pedra gigantesca no nosso sapato, mas como o nosso querido Paulo Analista falou muito bem, ultimamente está azedando para eles, né? Vamos ouvir. Aqui é diferente, Paulo. Sua frase tá liberada, viu? Qual é a minha frase? Pode chegar aqui dentro. Pera aí que eu vou beber água. Tem que ser do âmago. Tem que precisar do âmago. Pera aí. Fábio Mota, é isso que o torcedor do Vitória quer. Por isso que eu sou chato com você. Por isso que eu sou chato com o Jair Ventura. O torcedor do Vitória merece isso, rapaz. Merece isso. Ver o torcedor gritar olé. Ver esse torcedor feliz, pulando de alegria. Tinha tempo que eu não viesse aqui no Barradão. É isso que o torcedor do Vitória merece. O torcedor do Vitória quer isso. Eu vou encher o seu saco, meu irmão, até você acertar essa zorra. Vou descer. E sabe por que tudo isso, Gerson? Você sabe por quê? Por que tudo isso aqui? Pera aí, por favor. Tudo isso que a gente está falando aqui é porque pra ganhar aqui dentro tem que ter culhão, tem que suar. E vou além. Sabe por quê? Porque eu tenho 4 vitórias aqui e foram incapazes de fazer gol em mim. Incapazes de fazer gol. Não fez o gol. Não fez. Não fez Remo, não fez Atlético Mineiro, não fez Mirassol, não fez São Paulo, nem gol faz! É isso aí, torcedor! Aí daí é pra rir! Agora ele trouxe do âmago, ele trouxe de lá do fundo! Tinha que beber água mesmo, Paulo! E mais outra dose de água, amigo! Mas tava com a mais, não interessa! Peço perdão à minha esposa. Eu tô traumatizado com o a mais, não tem mais isso não! Eu tenho a mais e ganho o jogo! O treinador que tem uma mais não ganha, tá mais aqui não, aconteceu recentemente, inclusive. Eu tenho uma mais aqui, ganho! Eu ganho! Eu 11 contra 11 contra o Melo, eu ganho! 11 contra 11 contra o Galo, eu ganho! Contra o Remo, eu ganho! Com uma mais, eu ganho! Aqui no Barradão, eu ganho! E vou além! Era pra ganhar do Flamengo, mas aí paciência. Mas poderia ter ganhado também! E é isso aí, meu irmão. Aqui, oficialmente é diferente. Peço perdão à minha esposa, mais tarde a gente cuida da voz, né, filha? Tá falando, cuidado com a voz, tá perdendo muita voz. Não dá! Não dá, porque eu não tomo gol!
Eu bato em todo mundo aqui e nem gol eu tomo. Aí eu fico maluco. Aí eu fico levando a cuca. Inclusive, aproveitando, não toma gol do que é o teu goleiro, tá? Eu vou aproveitar e falar aqui publicamente, Lucas Arcanjo é dos maiores goleiros da história do Vitória, independente de qualquer coisa. É mais um jogo que Lucas Arcanjo deixa o Vitória vivo. Se a gente não acerta a bola parada, acabava 0x0 por causa dele. Porque ele fez 2 defesaças. Meu goleiro é bom. Meu goleiro é top 10, top 10, você vai debater o que você quiser. Meu goleiro é do melhor do campeonato. Meu goleiro é bom e é formado aqui. Ele é barril. E é de seleção sim. Dane-se. Mudei de ideia. Eu falei que não era antes do jogo, agora é. O goleiro é de seleção sim. Inclusive, Daronco inacreditavelmente deu. Ele deu tiro de meta na bola que meu goleiro vibrou que defendeu, pô. Meu goleiro vibrou que defendeu, ele deu tiro de meta, irmão. Jair Ventura, Papelinho, Maneca, Fábio Mota. Se vocês venderem Arcanjo, eu bato na cara de vocês. Eu vou na casa de vocês. Se vocês venderem Arcanjo, eu não faço um minuto de paz na cara de vocês. Eu faço protesto no condomínio de vocês. Ou se botar esse cara no mercado, vocês veem, rapaz. É o patrimônio maior, é o que salva a gente. Mas não vende não, que o que era pra vender já passou, ele não vendeu, teve aquela oportunidade. Não vendeu, exatamente. E ele provou que tinha que ficar. Que era na Roma, foi Totti na Roma, quem foi? Pirlo na Roma, quem foi, velho, na Roma, pelo amor de Deus? Totti. É Arcanjo e Mateuzinho, é Totti na Roma. Ah, mas tem um propósito. Não venda! Não venda! Deixa ele aqui! Deixa ele aqui. 5 anos pra Lucas Arcanjo, pode fazer um aumento aí hoje. Pode fazer. Agora, eu ia falar que eu tô calmo, mas não tô calmo não, velho, porque... Ah, essa vamos falar agora. Falta com dor de cabeça. Eu também tô. Doeu a cabeça, irmão? Eu acho que minha pressão falou, se acalme. Beba mais uma aguinha, relaxa. Você não tá mais mais uma você aguinha. não tá nessa cidade não, mas não, irmão. Calma aí. Minha garrafa fica lá embaixo. Assim. Eu pego, relaxa, eu pego. Pegar. Ah, como é bom, olha como é bom ganhar! Amanhã é domingo, irmão. Amanhã é domingo, eu vou sair com a Natália sem preocupação. Olha como é bom ganhar sábado, irmão. Amanhã eu vou... Hoje eu vou pra Natália, amor, o que é que a gente vai fazer? Decida! Você manda! Ah, vai pegar o corte e falar pra Natália que ela... Você manda, escolha! Hoje não tem estresse, escolha. Cuidado, você manda... Cuidado com o quê? Cuidado. Como você manda? Você quer muita coisa. Não, é foda. Tem coisas que não. Mas tirando isso, quase tudo, Natália. Quase tudo. Tá liberado, sacanagem. Quase tudo. Não tudo. Agora, passando a agonia... É foda, tudo é foda mesmo. Passando a agonia... Mas é isso aí mesmo. Querem comer o que hoje, Valéria e Natália? Cuidado também. É o que? É sushi? É cheddar? É o que, meu irmão? É o que? É o ovo da Páscoa dividida de 20 mil reais? Abril. Pega o cartão de alguém aí, passa e parcela essa merda. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Daqui pra janeiro são 9 meses. Janeiro... Pô, começo de ano é barril, né, velho? Do filho? É isso que eu tô pensando. Começo de ano é barril, né, velho? Estou feliz! Vamos, agora, falando lá, não que ele não tá falando sério, mas, rapaz, segundo tempo o Vitória atropelou, e vou dizer, o Vitória já voltou melhor antes da expulsão, já voltou conseguindo pressionar um pouco mais, conseguindo chegar um pouco mais, falou que com 1 minuto o Vitória finalizou no gol, coisa que não fez no primeiro tempo todo. Mas, passada a nossa agonia, que eu estou muito feliz, mas muito feliz eu vou falar, não foi um bom primeiro tempo do Vitória, ainda bem que a bola parada funcionou, e é pra isso que a gente cobra bola parada ofensiva. A gente foi campeão da Série B, o maior título da história do Vitória. Foi de um Vitória que quando não conseguia jogar, como foi contra o CRB, você vai lembrar desse jogo, contra o CRB aqui no Barradão, o Vitória teve muita dificuldade. E na bola parada fez 1x0 aos 50 no segundo tempo. Bola parada ofensiva, a gente cobra pra isso. O São Paulo era melhor do que o Vitória não conseguia sair da pressão do São Paulo e a bola parada ofensiva funcionou. É por isso que a gente chega na live de diária e a gente fala, pô rapaziada, pra mim o ponto principal de crítica é a bola parada ofensiva, não tá funcionando. A gente nem a bola tá conseguindo atacar. E a gente falou isso várias vezes, é por isso que a gente cobra, é por isso que a gente fala que precisa de bola parada ofensiva forte, porque no Barradão a gente não vai conseguir desempenhar contra todo mundo, e o São Paulo foi melhor que o Vitória no primeiro tempo, mas eles perderam a chance e a gente teve, no primeiro tempo, não no segundo, mas no primeiro tempo a gente teve a eficiência que precisava na bola parada. Esse é o grande ponto, a gente precisava da eficiência na bola parada, que foi a única grande chance do Vitória no jogo, a de casa eu acho que estava impedido, então nem conta. Então, quando a gente cobra a bola parada ofensiva, é por isso, é porque bola parada ofensiva ela resolve jogo. Repito, a gente foi campeão da Série B em um jogo dessa aqui, 3 gols do Vitória contra o Ituano foram 3 gols de bola parada. Por isso que a gente cobra tanto a bola parada, por isso que a gente fala que bola parada, a galera às vezes subestima, o time só faz gol de escanteio, o time só faz gol de falta, mas decide jogo.
O Vitória vai pro primeiro tempo, além do fato de ter um goleiraço, vai pro primeiro tempo ganhando e faz o São Paulo vir pra cima e faz o Vitória também mudar um pouco a forma de jogar, porque foi ganhando por causa da bola parada ofensiva. E além de, evidentemente, Kaká, que já vinha bem, já falar individualmente, mas foi uma Vitória que no segundo tempo, repito, tá? O Vitória foi prejudicado. Você que tá chegando agora, era pra ser expulso. Marcos Antônio deveria ser expulso no primeiro tempo. Já era pra ter virado 11 contra 10 e depois era 11 contra 9. O Vitória foi prejudicado. Vitória deu 2-0 no São Paulo, mas foi prejudicado aqui no Barradão. É um absurdo o VAR não ter chamado. É um roubo aqui no Barradão. Foi roubado. A gente ganhou o jogo, mas foi roubado. E depois, com a expulsão, a única coisa que sempre vai nos preocupar, eu já desisti de falar sobre isso, Paulo, porque aparentemente vai preocupar sempre, é a eficiência. Fez 2, era pra ter feito 5, e o Vitória merece ganhar o São Paulo no segundo tempo. Eu acho que também precisamos ser muito justos e falar também num momento como esse de um personagem crucial para o que está acontecendo no Barradão, que se chama Jair Ventura. Jair Ventura sai do jogo contra a Chapecoense com a principal organizada, e eu não estou aqui debatendo, embora nós fomos contra aqui a demissão de Jair Ventura abertamente, grande parte da torcida também ainda era contra a demissão do Jair Ventura, embora a permanência dele para nós não era isenção de críticas, principalmente fora de casa, porque o Vitória pode melhorar o desempenho fora de casa, mas Jair Ventura é um dos principais responsáveis pela campanha do Vitória aqui no Barradão. Eu coloco todos os méritos na torcida do Vitória, com razão, e é realmente a principal responsável, mas Jair Ventura, mesmo tendo sim algumas falhas no seu trabalho, mesmo tendo um jogo contra o Galo que sofreu hoje, sofreu também no primeiro tempo, para depois, né, conseguir tranquilizar o jogo, é verdade. A verdade verdadeira, meus amigos, com o perdão da redundância, mas já dizia meu avô, a verdade verdadeira é que o Vitória, infelizmente, não vai encantar 90 minutos. O Vitória dificilmente no Barradão vai ter 90 minutos completamente massacrantes contra o adversário. É natural em uma Série A, onde o Vitória é o quarto time com a menor folha da competição, é natural não jogar bem 90 minutos, é natural em alguns momentos o meu goleiro precisar fazer milagre, é natural chegar na frente, errar um gol ou outro, não é natural ter uma proporção tão grande como tem. Isso a gente vai falar. Mas o Vitória faz o que deveria ser feito. E eu vou além, tá? A verdade é que a campanha do Vitória dentro de casa tá melhor do que o esperado. Eu tenho certeza aqui que poucas pessoas colocariam que em 5 jogos no Barradão no início do campeonato eu teria 4 vitórias, sem sofrer gols, sem ser vazado nas 4 vitórias que teve. Sendo que a derrota foi pro Flamengo jogando melhor. Então o Vitória tem um início no Barradão melhor do que o esperado. Continuo, claro, com as críticas que eu tenho do Vitória fora de casa, porque aqui dá pra mostrar que o Vitória fora de casa pode jogar melhor, mas a gente falou, olha, a gente não demite Jair Ventura, mesmo sendo, né, concordando com a maioria da torcida, com as críticas do comportamento do time fora de casa, mas eu falei, olha, o time não é um deserto de ideias. Tem dificuldade, vai sofrer, vai passar sufoco, não é um deserto de ideias. E o Barradão sempre salva Jair Ventura. E hoje foi mais uma vez. Se o Vitória sai derrotado aqui do Barradão, Jair Ventura estaria ainda mais pressionado diante do seu torcedor, que hoje já teve um público baixo, de 18 mil apenas. Pra mim, inclusive, acho que deveria ter mais torcedores aqui no Barradão. A torcida não tem culpa, né? Mas eu acho que deveria ter 18 mil aqui no Barradão. Mas, realmente, o trabalho de Jair Ventura no Barradão é um trabalho, Gessan, diferenciado. O Vitória com Jair Ventura no Barradão perdeu apenas 3 jogos na temporada. Perdeu para a equipe do Bahia, perdeu para a equipe do Flamengo e perdeu para a equipe, infelizmente eu vou falar isso, do Botafogo da Paraíba. Mas foram apenas 3 derrotas na temporada diante do seu torcedor, sendo que apenas 2 com o time principal, que foi o Flamengo, e um clássico contra o Bahia que não deveria perder porque o adversário estava com o time reserva, mas o trabalho do Barradão sempre carimba, sempre chancela e sempre comprova que Jair Ventura, até enquanto esse Barradão tiver o peso, a importância que ele tiver, o trabalho de Ventura vai ter respaldo e vai ter chancela. Só um detalhe, deixa André aqui falar. André da Uso Telecom já participou de podcast aqui. André, boa. Tava aqui, Vitória ganhou, a galera tava fazendo plano, inclusive, do Wi-Fi do Leão. Sinta-se à vontade, fale o que vocês quiserem. Como é bom ganhar, meu irmão. Cara, é bom demais, é bom demais. Olha, eu previ um jogo bem difícil, 1-0, mas o Vitória foi pra cima, e o São Paulo, ele abriu espaço pro Vitória. Conseguimos fazer 2, cabia 3, talvez até 4, entendeu? E, pô, foi um jogo maravilhoso. Hoje foi uma experiência muito boa.
A gente fez, muitos vídeos aqui. Eu postei nas redes sociais, eu vi a galera utilizando ali. A galera foi perto de mim ali. Tava assistindo o jogo ao vivo, velho, no Premiere. Cara, isso é muito bom. Acho que tá desligado. Não, tá ligado. Tá ligado? Eu tô falando baixo aqui. Cara, mas enfim, o Wi-Fi do Leão tá aí pra gente utilizar, pra gente fazer. É um negócio de torcedor pra torcedor. Se você ainda não tá conectado no Wi-Fi do Leão, se conecta. Agora a gente tem um pré-jogo, entendeu? Então, o pré do pré-jogo. Exato, as transmissões começando 4 horas antes, 2 horas antes com o estúdio da B3 da Telecom e depois a gente entra no Barradão ou do local que a gente tá. Isso aí. E sempre que a gente puder, a gente vai sortear lá um par de ingresso pras cadeiras aqui. Então, você fica ligado aí. Sempre que a gente puder tiver esses ingressos aí disponíveis, a gente vai estar sorteando. Então fica ligado no pré do pré-jogo, tá? Junto com o Wi-Fi do Leão. Cara, obrigado aí. Abraço pra vocês, saudações rubro-negras e vamos nessa. E boa viagem de volta, André. Obrigado mais uma vez, um abraço. E tiver ingresso, fale pra gente organizar ou pra quarta ou pro Corinthians. Só me falar. Obrigado, Beleza. meu irmão. Tamo junto. Valeu. Boa volta. Tamo junto. Obrigado, velho. E vamos lá, Paulo. Vamos, Gessan. Quero ouvir você agora. Inclusive, quero falar de Luan Cândido, tá? Mas vamos lá. Gessan. Foi um jogo em que a gente, logicamente, esperava que o São Paulo, pelo fato de ter jogadores muito importantes para eles fora, desfalcando a equipe, a gente também tem um monte de jogadores desfalcando a nossa equipe. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, que seria um jogo difícil. A gente depois tornou um jogo um pouco mais fácil, mas o primeiro tempo foi daquele jeito e a gente sofreu. Sabemos sofrer. Lucas Arcanjo mais uma vez nos salvando e salvando bolas incríveis, que se Deus livre e guarde, a gente toma um daqueles gols ainda no primeiro tempo, ficaria muito complicado. Eu digo tranquilamente, Gessan, desculpa, não ficaria complicado não. O Vitória não sabe reagir quando toma gol. O Lucas Arcanjo foi determinante para o Vitória ganhar o jogo hoje. Informação rapidinho, Gessan. Pois não. Gol do Remo empata contra o Vasco, que estava vencendo o Vitória, 10º colocado agora. Primeira página. E aparentemente aconteceu uma coisa chata em São José do Rio Preto. Não informe não, você vai informar? Parece essa coisa chata? Aconteceu algo chato, é isso mesmo? Será? Parece que, infelizmente... Pô, que tristeza. Tô muito triste. Aparentemente temos um gol. Pô, velho. É porque às vezes no futebol o zagueiro faz gol contra, né? É com lágrimas nos olhos. Exatamente. Foi mal, Gessan. Então vou seguir. Infelizmente, gente, pô, que tristeza. Mirassol 1, Bahia 0. Então, assim, é um jogo em que nós, Puxa vida. principalmente no segundo tempo, nós achamos oportunidade de fazer 3, 4, 5, não seria exagero nenhum. E uma coisa que há muito tempo, mas há muito tempo eu não ouço aqui fazendo o jogo no Barradão, Eu nunca ouvi. esse grito de Olé. Eu digo tranquilamente, em 3 anos de Série A, é a primeira vez que eu vi o Olé no Barradão. Eu E digo assim, com tranquilidade. e não contra qualquer time. Contra a equipe do São Paulo e o Olé aqui no Barradão. Prevaleceu, vamos valorizar demais esses 3 pontos. Estamos No na campeonato primeira tranquilo, página. né? Exatamente. Vamos chamar ela pra galera, Paulo? Bora. 10º Ela. agora, né? Ainda mais em Ela. 10º agora. Na tabela ainda tá 11º, porque não deve ter contabilizado ainda o empate. Mas o Vitória, como o Paulo trouxe muito bem, no final das contas, com todas as cornetas e todas as situações que a gente traz aqui, e eu concordo que a gente traz de forma justa, mas é uma vitória que, a verdade, é que não esteve próximo da agonia. Se antes Rapidinho, não coloca do Globo Esporte, não. Que bota da... Tá desatualizada, né? Do Google. Tá. O Google é melhor. É uma vitória, meus amigos, que nunca chegou na agonia. Tinha que ganhar o Galo para a agonia não começar. Tinha que ganhar o Mirassol para a agonia não começar. Tinha que ganhar o São Paulo para a agonia não começar. Mas a realidade é que a agonia nunca começou. A real, Paulo Carneiro, é que a agonia nunca começou, Paulo Carneiro. A real é a seguinte: esse Vitória que deu 2-0 aí é o Vitória de Fábio Mota. E fosse o meu Vitória, vocês sabem que era 5, né? Basta pesquisar na década de 90, certo? Você pergunta pra Fábio Mota qual jogador da seleção brasileira aí tem esse time aí, não tem nenhum, eu tinha Bebeto. Acabou. É a mesma coisa sempre. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Quer falar aqui rapidinho? Você tem vontade, sai da casa, você sabe. Cara, se for nessa pegada aí, se mantiver isso, minha gente, quanto tempo vocês não gritam olé no Barradão? Né? Há quanto tempo? Busquem essa estatística aí. Outra coisa, que assistência para Ramon, viu, bicho? Com açúcar e afeta. Alguém vai precisar fazer exame de sangue segunda-feira para consultar o nível de açúcar, porque foi exageradamente açucarado. Tá? Obrigado, meu irmão. Boa volta, tamo junto. Abraço, irmão. Voltando, eu não sei o que eu tava falando. Sim, mas a real, vou botar a tabela como o Paulo falou do Google, mas a real é que o Vitória nunca entrou na agonia.
A real é que a gente sempre ficava, se não ganhar hoje, vai pra agonia. Se não ganhar hoje, vai pra agonia. Mas a real, Paulo, é que o Vitória ainda, hoje, 11 de abril, não permitiu que a agonia chegasse. E graças a esse Barradão, né? Vou até colocar aqui também, pra gente ter uma base, né, disso. O Vitória, Gessan e amigos, neste momento, claro que ainda tem rodada, mas o Vitória é o terceiro melhor mandante do campeonato. Tem um empate técnico entre Atlético Paranaense e o próprio São Paulo que tá aqui, mas o Vitória, em 5 jogos, conquistou 12 pontos e é o terceiro melhor mandante do campeonato. E olha que coisa triste, no momento que eu boto a tabela, tem um resultado aqui, né, que tristeza. Foi sem querer, gente. Realmente foi sem querer, tá? Não é sacanagem, não. Que tristeza. Neste momento, o Vitória em 10º com 14 pontos. 14 pontos em 30, né? E outra, o Vitória tá 46%. sempre... O Vitória tá sempre próximo dos 50%, velho. Até quando perde. perde, O Ventura é o treinador mais médio da história do futebol. Sempre que pode ficar acima de 50, ele não deixa. E sempre que fica próximo de cair de 50, ele ganha. Então ele é o treinador mais médio da história. Ele é o famoso treinador nota 6, o terror das professoras. Gostei. Vitória em 10º com um jogo a menos. E aí, vamos lá, eu vou me refutar agora. Concordo que o jogo a menos é contra o Botafogo, que é um jogo difícil. Mas em algum momento a gente vai ter que ganhar fora. E se ganhar fora for esse jogo a menos, como é que estaria a nossa conta? Vai ter que ganhar fora em algum momento. A gente não vai passar o campeonato todo sem ganhar de ninguém. Isso não existe. A questão é, de quem vai ser? Vai ser do CAP? Vai ser do Flamengo na Copa do Brasil? Não sei. Mas em algum momento tem que ganhar fora. Porque aqui no Barradão, Paulo, pra mim tá muito evidente, Paulo e Gessan, agora ouvindo um pouco mais de Gessan, que a gente aqui vai funcionar até quando não tá andando bem no campo. Porque o primeiro tempo não foi bom. Primeiro tempo a gente não conseguiu sair da pressão. Primeiro tempo a gente forçou bola longas necessariamente. Primeiro tempo o São Paulo foi melhor, teve 3 chances. Arcanjo fez 2 defesas, fez uma boa defesa. São Paulo encaixotou vitória. Essa é a realidade. O time ficou lento, ficou previsível, ficou burocrático. Isso é verdade. Isso é unanimidade. Não existe debate com relação a isso. A bola parada funciona talvez no melhor momento. O Vitória que vai pagar a multa de Kaká. A galera falou sobre isso durante o jogo, tá falando agora. Informação que vem do próprio Vitória. O Vitória vai pagar a multa de Kaká. Pagar é muito forte, né? Devo no nego, pago quando você me acionar na CNRD e for pra justiça. Mas o Vitória vai pagar a Kaká e eu concordo e vou dizer por que eu concordo, tá? Porque a sensação que me passa, Paulo, Gessan e amigos, é a mesma que eu falei no pré-jogo. Será que não é necessário pagar a multa para justamente não precisar na reta final, naquele desespero, pagar a multa de outros? E pra mim, quando o Vitória vai querer pagar a multa de Kaká, o Vitória tá me passando um recado. Ano passado a gente pagou a multa, botou os caras em campo porque tava na reta final, tava com a corda no pescoço. Eu não quero deixar a corda chegar no pescoço, então eu vou botar em campo logo. Eu não quero deixar pra depois. E pra mim, esse recado é muito claro. A gente não quer que aperte. E como não quer que aperte, são 2 jogos em casa, tem que ganhar o segundo, vou botar o jogador, vou pagar. Pra mim, o recado é esse que passa. E tem um detalhe também, que se não bota ele também, quem entraria? A gente já perdeu o Camutanga, infelizmente, né? Por um longo período, enfim. Mas essa torcida aqui é a torcida que dá aquele oxigênio quando o time tá começando a querer dar aquela cochilada. A torcida vem, levanta. Epa, pera, vem cá. Puxa pelo braço, pela perna e vamos que vamos. Teve um momento aqui no segundo tempo que o Natan Mendes chegou aqui, virou pra torcida e... Bora, galera! As imbatíveis estavam gritando mais do que a 12 e aí virou um coro só. A verdade é... Todo mundo que vem jogar aqui dentro contra o Vitória, todo mundo fala, jogar contra o Vitória no Barradão é muito complicado. A torcida grita o tempo inteiro. Isso aí todo mundo fala e todo mundo respeita, porque sabe que essa é a força. A nossa torcida é o 12º jogador. É lógico que vai chegar um tempo que a gente vai chegar aqui no Barradão e a gente vai perder. Normal. Como normal também, a gente vai chegar um tempo lá fora e a gente vai ganhar, já que a gente não ganhou. Então, é o nosso 12º jogador, é a força e a energia que a gente precisa aqui dentro, Léo. Tem um detalhe, tá, que eu tô falando do Vitória pagar a multa, mas a gente tá falando de um Corinthians, que deve ter algum débito aí com Vitória, em alguma esfera. E segundo, de um Kaká, que, vamos falar a verdade, não só pelo gol, tá? Mas do que vem jogando, apesar de errar em alguns jogos, ele vai ser comprado no final do ano. Kaká é titular absoluto da zaga. A dúvida pode ser do lado esquerdo. O Kaká é titular absoluto, se ele jogar do lado esquerdo, tem alguém pro lado direito, mas ele vai jogar. Então, já que Kaká vai ser comprado, o Vitória vai ter a obrigação de comprar ele, esse 1 milhão aí de colocar em campo vai ser negociado no final do ano pra adquirir definitivo, pode ser entrada, pode cobrar um débito do Corinthians, o Vitória vai botar em campo. E Fábio Mota, que tem uma relação muito boa com o Marcelo Paes, que é o diretor de futebol do Corinthians. Outro ponto muito importante hoje é que, com o Vitória, com um elenco muito fragilizado por lesões, o Vitória não perdeu ninguém por suspensão. Ninguém. Kaiser tá disponível pro próximo jogo, Ramon tá disponível pro próximo jogo, Natan Mendes tá disponível pro próximo jogo, Kaká disponível e Mateuzinho disponível. Então o Vitória vai com força máxima contra o Corinthians
E aí a gente vai e volta, né? A gente critica muito o elenco frágil do Vitória em vários momentos do campeonato e, de fato, mereceu algumas críticas, principalmente contra a Chapecoense, perdendo gols, um jogo ganhava pro Vitória até mesmo com -1, mas hoje o Vitória pegou o vice-líder do campeonato até o momento, que também tava com seus desfalques, mas que pesa muito menos pra eles do que pra gente, muito menos, porque eles têm muito mais jogadores qualificados do que a gente tem por questões financeiras, e o Vitória venceu, jogou melhor, poderia ter goleado o São Paulo, jogou melhor no segundo tempo, é verdade, poderia ter goleado o São Paulo sem zagueiro no banco. Com Richelli, tinha Richelli e Cauã, mas falo, sem nenhum zagueiro que o Vitória contava, até uma semana atrás. Colocou Cauã e Richelli, que tava aí, né? Richelli já tava sem relação há muito tempo, Cauã tava na base, né? Voltando de lesão, e o Vitória ganhou sem Edu, Vitória ganhou sem Camutanga, ganhou sem Dudu, ganhou sem o centroavante que poderia vir para ajudar, que é o Pedro Henrique, sem o Marinho que poderia vir e ajudar também, ganhou ali sem o Matheus Silva, sem o Jamerson, sem lateral no banco, e ainda assim o Vitória venceu. Então, se a gente critica o elenco quando tem que criticar, também temos que ser justo agora e valorizar que mesmo com o elenco muito limitado, onde muitos olharam assim, rapaz, o Vitória, se essa galera toda não tem condições, o Vitória mostrou que tinha. E principalmente, o nome disso, como o Paulo trouxe anteriormente, é Jair Ventura. De verdade, com relação ao Barradão, eu não vou dizer que eu estou convencido porque o campeonato acaba em dezembro. Mas no Barradão, a perspectiva é de competir e mesmo não estando bem no jogo, é de conseguir achar ponto. A perspectiva é essa. Fora de casa a gente precisa ajustar, só que eu vou além, fazer uma provocação aqui. Eu não estou dizendo que o Vitória vai fazer isso, eu não estou dizendo que eu estou sendo iludido, não me entendam errado, tá? Mas vocês já pensaram, Vitória, manter isso no Barradão e começar a beliscar ponto fora de verdade? E é possível, a gente Vocês já pensaram nisso? Cobra porque é possível. A gente cobra porque é possível. Vocês já pensaram isso? Manter o nível do Barradão e achar uma vitória fora, perder um, empatar outro, mas manter o Barradão. Vocês têm noção de onde a gente pode parar? Repito, meu campeonato deve fazer 45, tá? Pra não falarem que eu sou emocionado, não sei o quê. Não é isso. Meu campeonato é 45 porque hoje a realidade é uma vitória no Barradão e outro fora. Mas vocês já pensaram na possibilidade do Vitória manter o Barradão com 40 mil pessoas aqui, com a força do Barradão, com todo o contexto que a gente já viu aqui esse ano e começar a achar ponto fora, velho? Já pensaram o que é que pode acontecer? Eu nem falo de manter a força do Barradão, não, porque a gente sabe que vai ser, né, na reta final, o Vitória não vai ganhar todos os jogos no Barradão. Então, em algum momento, o Barradão vai cair aproveitamento, mas eu falo, tipo assim, beleza, o aproveitamento do Vitória hoje no Barradão é 80%. Vamos supor que caiu pra 60%. Em vez de ter 15 fora, coloca 35 fora aí. Você vê onde é que a gente chega? Vamos lá, o Barradão caiu de 80 para 60 ou 65. Mas em vez de ter 15 fora, 10 fora, coloca 30 fora aí, 35 fora, você vai ver o que vai acontecer. E volta, Paulão, um questionamento, repito, tá? A galera vai chamar a gente emocionado, mas me ouça, não é questão de ser emocionado. A gente já falou que muitas vezes colocavam metas da parte de cima da tabela como irreais pelo orçamento, a gente sabe disso, tá? Isso é um ponto, inclusive, de elogio, tá? Não é crítica, não. Mas o Vitória, em 2024, terminou a 6 pontos da zona da pré. O Vitória, no passado, com todos os problemas, aos trancos e barrancos, terminou a 6 pontos do Vasco. Então, eu entendo a dificuldade. Eu sei que é difícil e o meu campeonato ainda é fazer 45. Mas se você acompanha o canto, eu não tô falando isso hoje, 11 de abril. Eu levantei esse questionamento em dezembro. Pô, será que tá tão longe ou é a gente que não consegue equilibrar? Faz primeiros turnos muito ruins, faz segundos turnos de G6, G7 e aí chega próximo, mas a gente sempre tá olhando, claro, para escapar, para não cair. Agora que a gente tá começando a ser equilibrado, principalmente no Barradão, será que tá tão distante, velho? Distante tá. Investimento, elenco a longo prazo, dezembro eu sei. Mas será que é tão irreal, velho? Eu fiz esse questionamento em dezembro, tá? Eu tô fazendo agora. Será que é tão irreal assim, O Mirassol mostrou que não. Pois é, será que é tão irreal assim? Eu não acho que é real. Minha conta ainda é 45. Vitória precisa ganhar do Corinthians pra fazer 6 de 6 em casa e achar ponto contra o Cap fora, porque pra mim ainda é confronto direto. Mas não é irreal como parece não, velho. Esse é o grande ponto, sacou? Eu acho que, eu sei que você não falou isso, tá? Mas mirar Libertadores agora, todo mundo sabe que é loucura, né? Sim. É loucura, eu sei que você não falou isso. Mas eu acho que não é loucura, assim como deveria ser obrigação o Vitória mirar o que tem feito. Uma campanha de meio de tabela. É isso que o Vitória tem que mirar. Porque se você mira o meio de tabela, como o Léo falou, você mira ali, brigar pra não, né, pra ficar no meio da tabela ali, décimo primeiro, quando você mira isso, você chega na 33ª com 50 pontos às vezes, com 48, você fala, pô, velho, eu mirei isso aqui e agora faltam 4 jogos. Se eu ganhar 2 aqui, empatar 1, rapaz, esse cálculo aqui eu chego em alguma coisa, entendeu? Então é isso que o Vitória tem que mirar, fazer esse campeonato de meio de tabela, porque quando você mira isso, fazer um campeonato mais tranquilo, sem se empolgar demais com muita coisa lá na frente que pode trazer ansiedade e complicar o processo, mira meio de tabela,
Que aí, de repente, você mirando esse meio de tabela, você vai beliscando, você vai chegando, e aí, no final, talvez você pode ali, né, ter uma Sul-Americana garantida muito mais cedo. E aí, de repente, pensar em algo depois. E informação, fim de jogo, tá? Remo 1, Vasco 1. Ótimo pra gente. Vitória 10º colocado. 10º colocado, mas pode perder posição ainda ou não? Pode. Ah, tá, mas... Mas dorme em 10º. Dorme em 10º. Excelente. Gessan, sinta-se à vontade pra falar o que você quiser. A galera gosta de você, irmão. E assim, tanto é possível que a gente tem feito até alguns jogos. O que falta, o que é que eu acho? Falta Rapidinho, um pouco... eu esqueci, Pois rapidinho, não, aqui tem pois jogo não. hoje, tá? Não dorme em 10º não, vai, pode dormir, mas tem Atlético Mineiro e Santos e tem o Grenal, então a Vitória pode cair. E assim, o que é que acontece? Falta um pouco mais de concentração nos jogos fora. A impressão que dá pra gente é que o Vitória tá indo jogar fora, a gente vai perder. Mas a gente recupera quando jogar no Barradão. É um jogo que a gente já perdeu 3 pontos. A gente cá no Barradão, a gente recupera. É só o Jair Ventura mudar um pouco mais esse pensamento. Não sei se você que tá aí no chat com a gente, aliás, vou perguntar a você, já deu aquele joinha? Já deu joinha? Dê esse joinha pra gente. Eu acho que a gente merece, com uma vitória como essa, gigantesca, diante do São Paulo, a gente dando olé aqui no Barradão, acho que a gente merece, não é? Então vai dando like aí, vai compartilhando pra geral. Então assim, só falta a Jair Ventura dar uma mudada na cabeça desses jogadores, porque são os mesmos atletas que jogam aqui, jogam bem, são os mesmos lá fora que jogam mal. Logicamente que a gente não vai esperar o Vitória jogando da forma que joga aqui lá fora o tempo todo, mas dá pra você dificultar um pouco mais a vida do adversário, dá pra você chegar um pouco mais ríspido, dá pra você chamar, galera, caímos a concentração, vamos lá. A impressão que dá é que já entra já com a cabeça lá embaixo, tá? Já como se fosse derrotado, e não pode, a ideia não é essa. Campeonato Brasileiro é jogo difícil em todos os lugares, dentro e fora de casa, mas dá pra gente beliscar ponto fora, dá pra gente dificultar a vida dos caras lá fora, sim. E por que a gente não faz? O que é que tá faltando? É o ambiente de vestiário? É o papo da pré-eleição? Tem que ter alguém pra puxar essa galera e dizer, opa, estamos aqui, vamos fazer o nosso nome, vamos jogar pra vencer. Não deu pra vencer, o empate também já serve. Ou até que perca, não é impossível chegar lá fora e perder como a gente vem perdendo. Agora aquela história, eu caí atirando. Logicamente no bom sentido quando a gente fala isso. Pô, Vitória perdeu, mas jogou pra caramba. É isso que a gente espera. Perfeito. Inclusive você que tá aqui, obrigado às mais de 2.300 pessoas. A gente vai pro individual, muita gente falando pra gente falar da partida de A, de B, de C. Vamos pro individual? Arcanjo 10. Me manteve vivo no 0x0 e me manteve vivo no 1x0. 10 pra cá. 10. Sem dúvida nenhuma, 10. Diretamente responsável pelo Vitória vencer o jogo hoje, Lucas Arcanjo. Arcanjo 10 pra mim também. Perfeito, Muito 10. bom. Unanimidade. Natan Mendes. Assistência aumenta quanto a média dele de uma boa e uma ruim? Natan Mendes hoje foi uma experiência. Foi uma experiência assistindo Natan Mendes no Barradão hoje. Ele conseguiu ser bom e ruim ao mesmo tempo, na mesma proporção, na mesma medida, em distância de minutos muito próximos. Mas hoje eu vou dar uma nota 7,5 pra Natan Mendes. Pra mim, 7. Eu vou com Que pra 7. ele é uma boa nota, tá? Perdão, Léo. Não, é isso, pra ele é uma boa nota, desculpa, Alessandro, diga. Não, 7,5 também por conta dessa assistência. 7,5, deu assistência, vá, verdade. Kaká. Primeiro gol, camisa do Vitória. 8, 8,5. Gerson? Rapaz, 9 pra Kaká hoje. Gostei muito, velho. Pela ideia o que a gente já conhece do Kaká. Desculpa, Alessandro, tá rolando Pois não. baba dos meninos aqui, eu vou filmar enquanto a galera tá assistindo. Vá. Boa, boa. Pelo que a gente já conhece do Kaká, pelo que ele tem vestido e incorporado essa camisa do Vitória, e o momento crucial que ele abre o marcador. Esse gol foi essencial num tempo em que a gente estava muito precisando Verdade. do gol do Kaká. 35 minutos do primeiro tempo, até então a gente tá lá, tá lá, o São Paulo dando a pressão e ele faz esse gol. Então, por isso eu dou essa nota pra ele. 9,5 pra mim. Pra mim, então vou aumentar pra Pra 9. mim, você me 9,5. convenceram. Acho que foi uma partida onde teve pouquíssimos erros, quase zero do Kaká hoje. Saiu bem com os pés, minimamente, principalmente no segundo tempo. O Vitória não brigou muito em seu zagueiro hoje. Defendeu muito bem a área, muito bem mesmo. Tirou quase todas as bolas que teve por ali. 9,5 pra Kaká. Só um detalhe, Rômulo mandou um live pix, Rômulo, daqui a pouco a gente vai ouvir, irmão. Foi automático aqui, me perdoe, tá? Mas ele mandou um live pix falando o seguinte: o Vitória é o time da Série A com mais partidas sem sofrer gols. É mesmo? São 4 jogos? É. 4 jogos sem sofrer gol, né? É isso, o Vitória é o time da Série A com mais partidas sem sofrer gol. 10. Ah, no ano. Ah, no ano. No ano. Obrigado, Rômulo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Eu vou colocar lá daqui a pouco o Live Pix. Mas assim, eu queria falar... Eu sei que tem gente que não gosta desse termo, então eu vou usar esse termo, mas eu vou pensar em outro melhor.
A realidade, Paulo, é que o perfil mostra que é mais um do centro de recuperação de Canabrava. Mais um, pô. E a nossa história, infelizmente, ou para o bem, ou infelizmente ou felizmente, mostra que é assim mesmo. É base, jogador que já esteve em alta e se recupera, ou aposta. É mais um pro centro de recuperação de Canabrava. É isso aí, velho. Se você gosta ou não do termo, tudo bem, eu entendo. Mas é mais um no perfil que vem em baixa, chega aqui, assume a camisa, joga e vai bem. Mais um, você pode contar 5 nos últimos 5 anos aí tranquilamente. Perfeito. É a realidade da gente e é mais um. Vamos lá. Luan Cândido. Gostei, velho. Gostei bastante. Eu achei que Kaká foi, pra mim, Melhor. consideravelmente melhor que ele. Mas pra mim, o Luan Cândido nota 8 hoje. Pra mim, 8, muito bem. Kaká foi muito melhor, eu concordo, mas ele ainda foi bem. Ele teve muita segurança, né, nas bolas que dependia dele, então 8 também. Cometeu vacilos que Kaká não cometeu. E aí eu sei que a galera diz que eu tô perseguindo, mas é porque a gente tem um olhar assim um pouco. Ele quis conduzir demais às vezes, prendeu muita bola em alguns momentos, deu contra-ataque pro adversário, mas como um todo, pra mim, nota 8. Acho que mesmo Kaká tendo tomado ali o protagonismo da zaga, ele não ficou lá atrás. Teve alguns momentos, com todo o respeito do mundo, tá? Mas tem momentos que na Série B a gente via que Leonardo era nota 9 e aí a Camutanga bem era o 7,5. Mas ficava lá atrás. Com a partida de Leonardo, que ofuscava tudo que Camutanga fazia, né? Hoje não foi muito assim. Kaká foi bem melhor que Luan Cândido, mas Luan Cândido não fez uma partida abaixo. Uma partida muito boa dele, pra mim, nota 8. E Matheus falou mesmo que Luan Cândido também precisava de um jogo de confirmação. E é verdade. E hoje foi um jogo de falar, ó, eu posso ajudar. Realmente foi. Ramon, 9. Pra mim, o segundo melhor em campo. Obrigado também. Rapaz, Só perdeu pra Arcanjo. De linha é o melhor em campo. eu vou ser mais. Você sabe por quê? Armou, desarmou, saiu pro jogo, deu passe e fez aquele golaço. Raymond hoje, Raymond hoje, Raymond é básico. 9,5. Raymond hoje, Rapaz, eu 9,5. sou de 95. Meu maior ídolo se chama Ramon Menezes. Eu nunca achei que eu chamaria outro Ramon de Raymond que não fosse Ramon Menezes. E você está certo. Aí não. Não. Tem que chamar de Raymond, mas são reis diferentes. Ah, pelo amor de Deus. Não, claro, reis diferentes. Não tem comparação. Você comparou. Você eu- comparou. não, Bota não, as posições. Não, Eu não, me tremi todo aqui. Não. Não bote meu 10 na conversa com ninguém. Não tem como Não é nem com o ele é o Ramon. maior ídolo da minha vida, porra. Mas chamar de Raymond são reis diferentes, mas hoje mereceu. E posições, né? Rapaz, chega, vou beber água aqui. Não tem como não. Ramon e Wanderson são fora da curva, não existe. Não existe comparação, não existe. Ramon não tem comparação com ninguém. Ser bem Velho, não, só pra finalizar, esse segundo gol aí, amigo, foi pra gente, ó. Um E apelido outra? que casa mais aqui o José mandou. Ah. Ramonstro. Ramonstro. Pronto, aí, muito- pronto, muito- pronto. De Vou te linha é o dizer, melhor ó. em campo. E vou falar, aprendeu a Bom finalizar. Eu aprendi a finalizar. Aprendi a finalizar. Pra abrir, o cara que tinha um pé de pato, jogava a bola pro outro lado, mete um golaço de cobertura na fonte, dá o tapa que ele deu hoje, pra mim aprendeu. Pra mim, ficou muito próximo de um 10 hoje. Talvez foi o jogo que ele ficou mais próximo do 10. Nota Perfeito. 9 pra Ramon. 9. Pré-assistência, mais gol. Chegou ali no último terço, né? Em algumas jogadas. Errou algumas outras, mas aí, meu irmão, pra um cara que aí, tem acertado 2, 3 no último terço, ele errar 3, 4, 5, aí pelo amor de Deus. O problema é que ele tinha 8, errava 8. Agora ele acerta 3, ele vai errar mais 3. Mas você vê que agora nem o torcedor lembra das que ele erra. Porque ele passou a acertar. E era isso que eu falei sempre com o Ramon. A galera falou, você cobra que Ramon seja uma unanimidade no time. Não, irmão. Eu falava assim, eu só quero que Ramon de 8 você acerte 3. Acerte 4. Erre metade. Erre até 60%, mas acerte. E é o que ele tem feito. Acertou 3 excelentes jogados, fez um gol, deu uma assistência, errou 3 cruzamentos, mas dane-se, tô nem aí, irmão. Eu tô nem aí. Porque não foi 3 cruzamentos com outros 9 que você errou. Foi 3 cruzamentos que você errou, acertando o gol, dando uma pré-assistência, dando outro bom passo e por aí vai. Entendeu? Então é isso que eu sempre pedi de Ramon. Não é você ser uma unanimidade. O último jogo ele teve 8 cruzamentos, acertou 2, mas acertou. É isso que eu sempre quis dele. Eu nunca quis um cara, um apodino barradão, não. Eu queria um cara que acertasse mais e é o que ele tem feito. Ele tem acertado mais, ele tem sido definido melhor. Ainda vai errar, porque todo mundo erra no último terço, mas ele, enfim, tá qualificando mais as jogadas e hoje, pra mim, nota 9 pra Ramon. Vamos para o... Ah, não, pensei que era Baralhas. Baralhas pra mim foi o terceiro melhor em campo. A gente vai falar de Kaique. Gostei do jogo de Kaique. Kaique muito bem. Pra mim, Kaique, assim, vamos falar a verdade? Contra o Flamengo, o nível alto, ele performou bem. Contra o Remo ele foi mal, todo mundo concorda que ele foi mal. Contra o Flamengo performa bem no nível alto, contra a Chape performa bem no nível alto e hoje performa bem no nível alto. Não sei se é titular pro ano, mas... O Palmeiras foi abaixo também, né? E o Palmeiras foi abaixo. Voltou a ser o Kaique que eu olho e falo, dá pra contar. Pra mim, nota 7. Gerson? 7 também. Rapaz, eu vou pra 8,5. Vou um pouco mais alto. Acho que Kaique hoje merece 8,5. Eu acho que vai acontecer com o Kaique um pouco de... Não
que a galera vai dizer que ele foi mal, porque acho que todo mundo viu que ele fez um bom jogo. Mas o lance capital do segundo tempo, que ele se lesiona, que ele puxa contra-ataque, dribla 1, dribla 2, erra o passe em Eric, na sequência, ele e Nathan Júnior tomam o drible de Ferreirinha, vai ficar no imaginário. Vai ficar esse lance como lance capital. Mas pra mim foi, inclusive, um único erro dele no jogo. Foi esse contra-ataque, ele erra o passe pra Eric, depois ele toma o drible junto com o Nathan Mendes, mas pra mim é uma partida muito boa de Kaique, nota 8,5. E principalmente, tá? Kaique fez uma boa partida dentro da característica dele. Kaique não vai virar bola de 50 metros, Kaique não vai associar curto, fazer um 2 e sair, não vai. Dentro do que... É muito pouco comentado. Dentro do que ele entrou pra fazer, ele fez muito bem. Às vezes, isso acontecia, Paulo, muito com o William Oliveira, né? A gente podia não gostar da característica em muitos momentos, mas dentro do que foi pedido e dentro do que era necessário, de ter um volante para-brisa, pra gente encaixar melhor a marcação, pra gente ter um pouco mais de Baralhas e Martins saindo e outras questões individuais em posição física, o que era pra fazer, ele fez. Agora ele é bem diferente de William Oliveira, né? Porque, Muito diferente. Não, porque a torcida gosta da característica dele. É diferente. O William Oliveira é silencioso, ele não é. Se ele fizer um jogo desse aqui, 3 jogos seguidos, você vai amar ele. Porque o cara morde, dá carrinho, briga, desarma, levanta, dá trombada em um, faz a falta, e a torcida ama jogador assim. A torcida do Vitória ama. O William Oliveira aqui, proteger espaço de um lado pro outro, a torcida não vai gostar. Era mais Mas categórico, né? O Kaique, meu irmão, que briga, que dá carrinho, que tromba, que rouba a bola. E se ele fizer isso aí daqui pra frente, ele vai cair nessa cara do torcedor. E vou além. Hoje a gente teve um Baralhas e Martins pisando ainda mais na frente porque tinha Kaique, pô. Saindo ainda mais porque tinha Kaique, pô. Martins estava pisando na área, jogando de um lado pro outro, às vezes pisando até como meia, como o Paulo falou em muitos momentos, variando, porque tinha Kaique, pô. Então, muitas vezes, Kaique não é aquele volante técnico, aquele volante que a gente, todo mundo vai gostar, mas os meus volantes jogaram mais, não é despreocupados, mas sabiam que poderiam saltar e jogar mais com a bola porque ele estava em campo, porque estava bem na função dele. Então, pra mim, 7,5 pra Kaique. Baralhas. Meu terceiro melhor em campo. Baralhas é Baralhas. 9 também. Baralhas é Baralhas, não adianta. Que assistência, hein? Por conta disso, Baralhas é Bahia, 9,5. Baralhas é Bahia. 9,5. Baralhas é Eu Baralhas. posso trazer uma 9,5. opinião que talvez pode ser impopular? Até ele dar assistência, eu tava achando, não que ele foi mal, mas que Martins jogou mais que ele. Sim. Até assistência, ele tomou 2 decisões erradas, chutando pra cima, assim, jogadas pra matar o contra-ataque. Uma no primeiro tempo, ele também tomou decisão errada. Não que ele fez uma partida ruim, mas até assistência eu falei assim, pô, velho, tô achando que Baralhas é nota 8 hoje, mas Martins é 9 e Kaique é 9 pra mim. E ele foi nota 8. Não abaixo, mas aí, meu irmão, na reta final, ele que tomou algumas decisões erradas, não foram 1, não foram 2, não foram 3, tomou sim algumas decisões erradas, ele me deu assistência de calcanhar, como se estivesse passeando no parque brincando com o filho, pô. Como se estivesse no domingo à tarde, depois do almoço, falou, ô pai, vamos ali pra quadra brincar de bola, tá bom, toma aqui esse pau de calcanhar. Aí ele faz isso, irmão. Aí a nota 9 pra Baralhas, não tem como. E principalmente, tá? A escrita segue. Vitória só ganha em campo com o Gabriel Baralhas. Na Série A. Mais uma. Martins, pra mim, 8,5. Rapaz, não vou te dizer. Porque a assistência impacta. Eu vi gente aqui falando de Martins nota 7, gente. Não, o Martins comeu a bola. Me perdoa, gente. Hoje, o senhor Emanuel Martins. Comeu a bola. Meus amigos, o cara fez de tudo um pouco, velho. De verdade. Ele velho. veio buscar a bola na zaga. Ele cobriu o corredor de Ramon, ele cobriu o espaço do Lancânio, ele veio fazer saída de bola, ele foi box to box, bateu na frente, bateu atrás, fechou. Velho, ele tava em todo lugar do campo hoje, velho. Pra mim, Martins nota 9 também. Não coloco o Martins abaixo de Baralhas nesse jogo. É, pode ser 9, empatou, você me convenceu. Inclusive, a chance que o Vitória tem na transição começa de uma saída de Martins pressionado na linha de fundo do Vitória. Ele acha a solução, o Ramon dá o drible da vaca, a gente sai na sequência, acho que ganha o escanteio. Martins comeu a bola. E aí eu acho também que pode pesar um pouco, de novo, o lance capital, a bola que ele perde de esquerda, que ele tropeça em perna já, né? E aí ele chuta ali, cai no chão ali. Mas aí eu falo, lance capital pega. Aí eu tô só falando, olha ali, meu Deus, não, tá mal, não. Enfim. Mas pra mim, 9 e vocês já 9 sabem. Baralhas, 9 Martins. 9,9 também. Vamos agora para Mateuzinho. Acho que faltou o Mateuzinho, mas estava para variar. Até ele é foda, assim. Acho que faltou um pouco de Mateuzinho do que a gente espera, apesar de não estar centralizado, mas o lance capital que, entre aspas, acalma o jogo é mérito total dele. Ele impactou diretamente pro Vitória ficar tranquilizado no jogo, mesmo ele errando decisão, errando um passe aqui pra Eric e tal, mas o lance da expulsão de Lucas Ramon é todo de Mateuzinho. Então não tenho como dar uma nota abaixo. 8. E eu, vou ser sincero, eu não culpo hoje ele por ter faltado dele. Faltou todo mundo no primeiro tempo. Verdade. Faltou, a verdade é que a gente ganhou o primeiro tempo, mas faltou todo mundo. O Vitória produziu muito pouco, Gessan. O Vitória teve o gol e uma chegada com o Kaiser que estava impedido e não foi chegada. Então o Vitória chegou uma vez. Então não foi só Mateuzinho que não produziu tanto. Então pra mim, nota 8,5 pra Mateuzinho. É uma nota que merece por ser o Mateuzinho que a gente conhece e sabe bem. Dificilmente ele vai ter um rendimento tão inferior. 8,5 também, Mateuzinho. E assim, repito, vocês que estão chegando em casa agora, estão ouvindo a gente, tenha certeza, o lance do expulsão é toda dele.
Todo. É uma bola que Martínez rebate. Martínez rebate aqui, dá um chute pra cima. O zagueiro do São Paulo fica em dúvida e ele ataca a bola. Lucas Ramon. Lucas Ramon e Marco Antônio fica em dúvida. orienta pra Lucas Ramon sair, ele não sai, fica na dúvida. E nessa dúvida, o Matheus tá correndo pra dentro. Então, mérito todo dele. Todo dele. Consertando não, aqui não consertou. Mas dando uma forcinha pra Daronco, né? O vermelho com atraso. Vermelho com atraso. Perfeito. Porque já era pra ter Eric, expulsado nota o Marco. 9. Gostei de Eric, velho. Muito bem. Eric Poderia ter saído com mais participação em gols aqui, tranquilo. Poderia Ele não participou de gol, né? Poderia ter participado de gol. Posso falar que Eric oficialmente tá no ano de 26? Tá, Oficialmente. oficialmente. Tá chovendo, velho. Tá? É isso que eu coloquei o braço aqui pra ver se tava Meu Deus. pingando, mas Meu Logo Deus, agora. vamos ter que... agora a gente tem que fazer As- aquela As toalhas mágica. estão ali, pelo que eu vou ajustar. As toalhas estavam ali de Thiago. Mas enfim, vai ter que tirar a câmera aqui, rapaziada, botar a PT. Rapidinho, galera, vai falando É aí. rapidinho, vamos nessa. Gerson, deixa eu virar a câmera pra... Vá. Ai, meu Deus, logo no mais polêmico, né, Gerson? Pois é, amigo. Renato Kaiser. Logo ele, né? Temos muito o que Logo falar. ele. Temos muito o que falar. É. Estou fechado com o meu camisa 79 hoje e estou contra quem falar mal como se ele estivesse fazendo uma partida tenebrosa hoje. Eu sou contra você que vai fazer isso hoje. E pode ser meu chefe, pode ser você, pode ser minha mãe, Não, e você, minha esposa. E você falou algo muito importante, Eu tô Paulo, fechado durante... com você, Kaiser. E Hoje você, eu tô. E Hoje eu você tô. falou algo muito importante dentro da transmissão, que você disse que ele pode não fazer uma partida espetacular, mas toda bola que vem nele, ele atrapalha o zagueiro, ele ganha, ele faz o pivô, ele sofre a falta. Então isso aí eu acho de uma grande importância para um jogador. Qual o papel do centroavante? Fazer gol, é lógico que a gente sabe disso, mas tem também outras funções que ele pode fazer, faz muito bem, que é essa questão do pivô, essa questão da proteção e não deixar o zagueiro antecipar ele. Então, de suma importância, a participação do Kaiser hoje também. Pra mim, nota 6,5 pra Kaiser. Não falei em relação... Quando eu falei isso, óbvio que eu não ia colocar a nota 8 pra Kaiser, né? Não foi uma partida nota 9, uma partida nota 10, uma partida nota Sim, 8. sim. Mas o que eu quis dizer é que eu tava vendo uma linha de 0, de 1, de 2. E essa linha eu discordo. Acho que hoje ele brigou, ganhou algumas bolas, perdeu alguns lances e tal. Mas pra mim, teve a sua importância. Incomodou muito o zagueiro do São Paulo, ganhou alguns pivôs, saiu bem pro jogo em alguns momentos, ajudou muito defensivamente. Teve ali 2 bolas que poderia tomar uma decisão melhor e fica de novo como lance capital, mas de fato, em proporção, poderia ter sido melhor. Então, pra mim, nota 6,5 pra cá. Pode melhorar, mas não foi um jogador tenebroso hoje. né? Pra mim, 6. Gostaria muito de dar uma nota maior para o nosso Kaiser, né? Mas 6,5 também, tô contigo. Os que entraram agora. Rapaz, Isso aqui tá engraçado, velho. Bora. Isso aqui tá engraçado. Todo mundo tentando pra encaixar na câmera. Dos que entraram, vamos lá. Paulo? Eu não lembro. Eu não lembro. Zé Vitor. Pô, a galera pegou no pé porque ele não tem intensidade. Mais fácil, ele não tem intensidade. Entrou pra mim, entrou muito bem no jogo. Pra mim, entrou bem. Pra mim, nota 7,5 pra Zé Vitor, participou do gol. Teve outras jogadas que ele arrastou bem. Errou um lance ou outro, mas eu gostei. Achei que foi o melhor jogo dele, a camisa do Vitória. 7,5. eu só não vou dar nota 8 pra ele por conta daquela bola que ele teve aqui. Aí Léo até brincou, o pé esquerdo bateu no direito e por isso ele perdeu. Ele tava numa situação realmente de finalização. Mas por exemplo, Martins e Barra perdeu o gol idêntico. Verdade. Aí, Mas são jogadores que a gente sabe que não pode perder esse tipo de gol, né? Então, 7. 6. 6,5. 6,5. pra mim, 7,5 para Zé Vitor. Ronald SR, né? Não tem o que Acabou ali entrando com Baralha saindo aos 42, 43. Então, SR para Ronald, mal deu para ver ele em campo, tá? Vamos para René. Não teve muitas jogadas. A bola não chegou, né? Mas teve uma jogada que foi o mérito total dele, né? Que ele arrasta pra cima de Rafael Tolói, puxa pra dentro, chuta, e Rafael faz uma boa defesa no final do jogo, né? Que o Daronco não deixa o escanteio acontecer, né? Foi uma jogada dele, Verdade. ele quase faz o gol, né? Eu gostei de René, achei que ganhou algumas bolas e tal, arrastou bem. Nota 7 pra René. E aí? 6,5. 7 pra René, bora. Tá justo. Agora, Tásia, achei que entrou bem. Falaram que ele sofreu pênalti, tá? Eu gostei de Tásia. É um amigo meu, Rafael Braga, você conhece o Rafael, ele falou que foi pênalti nele, só que ele cai e levanta. Mas que foi pênalti dele. Se ele cai e fica, talvez o VAR chamasse. Eu gostei de Tásia. Achei que ele entrou bem. Produziu, associou com o Ramon, não foi fominha, tocou algumas bolas. Pô, nota 7 pra Tásia. 7,5, né? Que eu dei 7 pra... Render 7,5 pra Tásia. Vou pelo mesmo caminho. É um jogador voluntarioso que não tem jogada perdida, né? Já pode comprovar, já pode falar hoje, 11 de abril, dele ter feito 4, 5 gols, que ele vai ajudar ou é cedo ainda? Eu acho que ele vai ajudar. Eu acho que Acho que vai. vai Eu ajudar. também Não vai. sei A se minha como, aposta é que vai. Não sei se como titular, porque o Vitória pode jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, e aí, com 3 zagueiros e 3 volantes, ele é o jogador que vai sair desse time titular naturalmente. Né, pra gente poder ter Mateuzinho, Eric, Kaiser, Mateuzinho, Eric e o René. Mas eu acho que foi meio. E aí, não vamos ter a última porque não tivemos substituição.
Vitória só fez 4 substituições hoje. Morreu com uma, né? Ah, foi. Jair Ventura. Pra mim, hoje, nota 8. Mesmo com o primeiro tempo ruim. O primeiro tempo tirou 10 dele. No segundo tempo ele foi bem mesmo. Foi bem. Pra mim, Fechado. 8. 8 de Jair primeiro, Ventura. primeiro e segundo, 8 também. História de Kaká, vamos ver depois, mas Kaká que vai jogar, né? Contra o Corinthians, Vou ver Vitória aqui vai agora, pagar a botar o multa vídeo. dele. Paulo vai ver a story. Já Você segue Ventura- ele? Não lembro agora. Eu não sei se o canto segue, rapaz, que calor, velho. O dele é fechado, é? Não é sei. Kaká zagueiro, Kaká né? zagueiro, Kaká zagueiro, dá uma olhada aí. Aqui, não, tá aberto. O que é que ele postou? Puxa, peraí. Isso ele deve ter postado alguma resenha com o São Paulo, porque ele era do Corinthians e tal. 0 a 10 com a Vamos chance. lá. Vamos ver aqui. Paulo Ele vai ver postou agora. no Média aqui, Day, pensou que eu ia tomar cartão, né? Vou Deixa eu colocar botar na tela. câmera. Absurdo! Ele rindo, achou que ia tomar cartão. Absurdo. Essa Bota aí na foi câmera, massa. bota na câmera, bota. Absurdo. Ó, aí. Achou que ia tomar cartão? Absurdo. Olha o sorrisinho dele. Ou seja, a nossa ideia, Paulo, de que isso foi conversado previamente, estava certo. Era, não tome cartão que você vai jogar. Olha o sorrisinho dele, velho. De malandro. Monstro. Absurdo, muito bom. Muito Top, bom. top. Time pra quarta. Eu vou botar a coletiva. Pra quarta? Não tenho dúvida no meu time. Gabriel. Gabriel Vasconcelos, Jean, Edenilson, Richelli e... Wanderson Estrela? Wanderson Estrela. Wanderson Estrela. Zé Vitor, Ronald, Aitor Canta Piedra, Lucas Silva, René, mais uma vez. Tárzia. E na esquerda, não. Na esquerda com o Taza, não. Lucas Silva e... Meu Deus, deixa eu ver. Não iria com o Taza, não. Acho que eu segurarei ele. Porque aí vai ser um titular no momento, vai ter muito utilizado. Quem nessa ponta esquerda, meu Deus? Oswaldo. Pode ser, mas eu iria com Tárzia, só mudaria isso. E resto o mesmo time. E nem alguns aí, nem Baralhas, nem relacionado. Baralhas estava morto. Realidade, mesmo time. Não tá não, pô. Não, aí não tá não. Aí tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ele falou que só vai deixar de colocar se a fisiologia não permitir. Rafael Daltro, um abraço, meu irmão. Vete. Aí Rafa falou, só tem 12. Ele, opa, vou com 10 titulares. 9, né? Coletiva começou. O recado final pra galera que está no corte aqui. Eu vou ter que cortar o corte porque a gente tava desesperado aqui com a chuva. Daqui a pouco eu volto, tá? Tamo junto, você que tá na live. É nóis, vamos pra coletiva daqui a pouco, enquanto o Paulo e Gessandro